Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e nós estamos aqui com a série Conflito dos Séculos. Capítulo de hoje, o 30, o Tabernáculo e suas cerimônias. Bom, vamos para a vinheta que hoje tem informação muito relevante e importante. Bom, meus amados, hoje os capítulos lidos da palavra é Êxodo 36 até o Êxodo 40. No Êxodo 36, Moisés entrega as ofertas do povo até que ele teve que proibir de tanta oferta que o povo de Israel trouxe. Esse é um lado positivo do povo de Israel, né? Eles eram muito liberais assim com as coisas quando Deus pedia, né? Então, eles não tinham esse negócio de ficar recolhendo, não, eu não vou devolver, eu não vou dar, eu não vou... não, eles eram muito solícitos, ok? Também ali fala sobre a questão das cortinas. No capítulo 37 vai falar sobre a arca, o propiciatório com os querubins, vai falar sobre a mesa, o candelabro e o altar de incenso, ok? No 38 vai falar sobre o altar de holocausto, a pia, o átrio e resposteiros e a enumeração das obras do santuário, ou seja, eles vão contar ali quanto foi gasto de ouro, quanto foi gasto de prata, quanto foi gasto de bronze e assim por diante. No capítulo 39, vai falar sobre as vestes do sacerdote, as pedras usadas na roupa e o santuário será completado. No capítulo 40, Deus manda Moisés levantar, porque depois de pronto, tinha que levantar ele. Moisés então consagra Arão e seus filhos, o santuário é levantado e começa a ministração a partir do momento que a nuvem, que é o próprio Deus, cobre o santuário com a glória do Senhor. Ok? Isso é o que nós finalizamos então o livro de Êxodo. A partir de amanhã, continuaremos com Levíticos, tá bem? Bom, patriarcas e profetas, o que, que tem de importante aí, meu querido? Vamos lá. Lá no Patriarcas e Profetas, logo no início, diz que Deus pede para construir o santuário e ele abençoa homens para fazê-lo, né? E ele passou a planta para Moisés, ou seja, há um santuário celestial que Deus pegou ali, mostrou para Moisés e falou: copie esse santuário. Então, tudo que você vê no santuário terrestre há também alguma relação com o santuário celestial, tá bem? Também é dito ali que para o santuário só foi feito ofertas voluntárias, ou seja, Deus não obrigou ninguém a levar nada que não queria. O povo atendeu unanimemente, tá? Foi todo mundo, meus queridos. Não teve uma pessoa dentro daquele Israel que não doou alguma coisa para o santuário ser construído. Isso é maravilhoso. Também foi proibido de ofertar, de tanto que o povo deu ofertas, chegou um ponto que não dava mais para colocar tanta coisa no santuário, tá? Então Moisés precisou dizer: povo, para, chega. As murmurações de Israel e as visitações do juízo de Deus por causa de seus pecados estão registrados como advertência às gerações posteriores. Sua devoção, zelo e liberalidade são um exemplo digno de imitação. Todos os que amam o culto a Deus prezam as bênçãos de sua santa presença. Manifestarão o mesmo espírito de sacrifício ao preparar-se uma casa onde ele possa encontrar-se com eles. Desejarão trazer ao Senhor uma oferta do melhor que possuem. Uma casa construída para Deus não deve ser deixada em dívida, pois desta maneira ele é desonrado. O tabernáculo foi construído de tal maneira que podia ser todo desmontado e levado com os israelitas em todas as suas jornadas. Era, portanto, pequeno, não tendo mais de 20 metros de comprimento e 6 de largura e altura. Contudo, era uma estrutura magnificente. A madeira preparada para a edificação do seu aparelhamento era de acácia, menos sujeita a arruinar-se do que qualquer outro que se podia obter no Sinai. Bom, aqui nós vimos nesses dois textos, primeiramente mostrando como Deus sabe todas as coisas e ele sabe o que é melhor para o povo. Então, ele fez um santuário ali para que desse para o povo levar, locomover fácil acesso, tá? Por exemplo, a gente vai ver mais para frente que o santuário, quando foi fixo, teve portas. Esse santuário só teve véu. Por quê? Justamente Deus pensando no seu povo, tá bem? Então ali nós vimos também que o santuário ele era pequeno, a parte de dentro, tá? Aquela parte dourada, de ouro, tá bom? O santuário na sua plenitude, o pátio, ele era grande, porém o pátio usava bom material, era a própria areia, tá bom?
Então, eram poucos materiais usados no pátio, a não ser o holocausto e a pia. O restante ali era estacas, né? Onde colocava-se ali as cortinas. Então, era mais fácil, tá bem? Nós sabemos que o santuário tem pátio, santo e santíssimo e os seus móveis, tá bem? A cobertura da caixa sagrada chamava-se propiciatório. Este era feito de uma peça inteiriça de ouro e encimado por querubins do mesmo metal, ficando um de cada lado. Uma asa de cada anjo estendia-se ao alto, enquanto a outra estava fechada sobre o corpo em sinal de reverência e humildade. A posição dos querubins, tendo o rosto voltado um para o outro e olhando reverentemente abaixo para a arca, representava a reverência que a hóstia celestial considera a lei de Deus, o seu interesse no plano da redenção. Só que é muito importante porque os anjos, seres sem pecado, eles têm reverência e humildade para com Deus. Isso é uma lição muito importante para mim e para você. Chegar na igreja atrasado, chegar na igreja de qualquer jeito, não ter reverência na igreja, são coisas abomináveis, ok? Os anjos sem pecado são reverentes. Eu e você precisamos ser ainda mais reverentes quando estamos na presença de Deus. Acima do propiciatório estava o Shekinah, manifestação da presença divina, e dentre os querubins Deus tornava conhecida a sua vontade. Mensagem divina, as vestes eram comunicadas ao sumo sacerdote por uma voz na nuvem. Algumas vezes uma luz caía sobre o anjo à direita para significar aprovação ou aceitação, ou uma sombra ou nuvem repousava sobre o que ficava ao lado esquerdo para revelar reprovação e rejeição. A lei de Deus encerrada na arca era a grande regra de justiça e juízo. Aquela lei sentenciava a morte ao transgressor, mas acima da lei estava o propiciatório, sobre o qual se revela a presença de Deus e o qual, em virtude da obra expiatória, se concedia o perdão ao pecador arrependido. Assim, na obra de Cristo pela nossa redenção, simbolizava pelo ritual do santuário, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Ou seja, o propiciatório, ele significa graça e misericórdia. Tá bem? Então, ali também estamos vendo a fé, né, e as obras, que é a guarda da lei, tá? Então, sempre há essas duas coisas em conjunto. A gente vai ver isso por todo o ano bíblico ainda restante, tá bem? É importante dizer que Deus, ele está com o seu povo. Ele fez uma casa para ele poder habitar, porque o povo estava, infelizmente, deturpando as coisas de Deus e ele não pode ficar onde há o pecado. Então nós precisamos eliminar os pecados para que Deus possa entrar e agir em nossas vidas. Nada era mais lindo do que o santuário de Deus. Demorou 6 meses para a construção do santuário. E os levitas foram separados para o serviço do santuário. Moisés, perante a sarça ardente, foi determinado que tirasse as sandálias, porque a terra em que estava era santa. Semelhante, os sacerdotes não deveriam entrar no santuário com sapatos nos pés. Partículas de pó que a eles apegavam profanariam o lugar santo. Deviam deixar os sapatos no pátio antes de entrarem no santuário, e também lavar tanto as mãos como os pés, antes de ministrarem no tabernáculo, ou no altar do holocausto. Desta maneira, ensinava-se constantemente a lição de que toda contaminação deve ser removida daqueles que se aproximam da presença de Deus. Glória a Deus por isso, meus queridos. Nós também vamos ver ali várias citações de Ellen White com referência às vestes usadas pelo sacerdote e o sumo sacerdote. Uma coisa importante é que o sacerdote, ele usava durante o ano todo, 359 dias, o dourado, tá bom? O dourado no santuário significa divindade. O bronze, pecado, maldição, e o prata, redenção. Então, eles usavam dourado. No último dia, o sumo sacerdote usava branco, que simbolizava pureza, que era a expiação dos pecados, tá bem? E também tinha o Urim e o Tumim, que eram ali luz e perfeição, e eram duas pedrinhas que ficavam aqui nessa região aqui, aonde elas brilhavam, né, para dizer se Deus estava aprovando um ato ou não, isso o sumo sacerdote. À direita e à esquerda do peitoral havia duas grandes pedras de grande brilho. Estas eram conhecidas como Urim e Tumim. Por meio delas fazia saber a vontade de Deus pelo sumo sacerdote. Quando se trazia perante o Senhor questões para serem decididas, uma auréola de luz que a rodeava a pedra preciosa à direita era o sinal de consentimento ou aprovação divina, ao passo que a nuvem que assombrava a pedra esquerda era prova de renegação ou reprovação.
Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar no Santíssimo. Ninguém entrava naquele Santíssimo. E ainda assim, com preparação, o sumo sacerdote tinha que entrar ali. Devemos entregar-nos ao serviço de Deus e procurar que a oferta se aproxime ao máximo possível da perfeição. Deus não se agrada de coisa alguma inferior ou ao melhor do que podemos oferecer. Aqueles que o amam de todo o coração desejarão dar-lhe o melhor serviço de sua vida e estarão constantemente procurando por toda a faculdade de seu ser em harmonia com as leis que promoverão sua habilidade para fazerem a sua vontade. Então nós estamos vendo aqui que Deus gosta sim do nosso melhor. Então dê o melhor que você puder a Deus. É só isso que ele está te pedindo. Depois nós vamos ter várias citações com referência a incensário ser a oração, pão é a dependência de Deus, parte mais importante era a oferta pelo pecado, porque era essa aí que o pecador pedia perdão a Deus. E também tínhamos o dia da expiação, onde vai se referir aos bodes, tá bom? Então nós tínhamos dois bodes, um representava Satanás, o outro representava Jesus. O bode de Jesus ia ser sacrificado, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, ele purificava o Santíssimo, tirava ali simbolicamente todos os pecados do povo durante todo o ano, levava até o bode representando Satanás, que é o Azazel, e alguém lícito, alguém que fazia a vontade de Deus, que era apto, levava esse bode para o deserto e ele morria ali. Isso é exatamente o que vai acontecer quando Jesus voltar. Jesus, ele é o sumo sacerdote que está fazendo expiação pelos nossos pecados no santuário celestial. Ele vai descer para trazer os pecados a Satanás. E o 144 mil é esse homem apto, né, que vai levar Satanás ao deserto, simbolicamente, claro, porque eles vão cumprir a lei de Deus com o poder do Espírito Santo. E assim, Satanás será, então, destruído depois de 1000 anos no deserto. Ok? Então é a mesma sequência, o que vai acontecer já aconteceu e Deus deixa tudo às claras. O sangue de Cristo, ao mesmo tempo que livraria da condenação da lei o pecador arrependido, não cancelaria o pecado. Este ficaria registrado no santuário até a expiação final. Assim, no cerimonial típico, o sangue da oferta pelo pecado removia o do penitente o pecado, mas este permanecia no santuário até o dia da expiação. Então, pela virtude do sangue expiatório de Cristo, os pecados de todo verdadeiro arrependido serão eliminados do livro do céu. Assim, o santuário estará livre ou purificado do registro do pecado. No tipo, essa grande obra da expiação, ou cancelamento de pecados, era representada pelas cerimônias do dia da expiação, a saber, pela purificação do santuário terrestre, a qual se realizava pela remoção dos pecados com que ele ficara contaminado. A remoção efetuada pela virtude do sangue da oferta pelo pecado. Assim como na expiação final dos pecados dos verdadeiros arrependidos serão apagados do livro do céu, para não mais serem lembrados nem virem à mente, assim no serviço típico eram levados ao deserto, para serem separados da congregação. Então, meus queridos, Satanás acaba dessa forma o capítulo. Satanás, como originador do pecado, receberá a recompensa pelos seus atos, que infelizmente são péssimas recompensas. Porém, ele escolheu desta forma. E, infelizmente, meus queridos, quem seguir a mesma cartilha de Satanás também receberá as recompensas. Lembre-se que Jesus disse que o fogo era para Satanás e seus anjos. Porém, muitos ímpios vão participar desse fogo, porque, infelizmente, se negaram a adorar o Deus Todo-Poderoso. Não seja uma dessas pessoas. Abrace o santuário, pois o santuário é o caminho para a salvação. Amém? Vamos orar? Grandioso eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos agradecidos ao Senhor por mais um maravilhoso estudo. Aprendemos o quanto o Senhor nos ama, que nos deu um mapa, o GPS, a grande plano da salvação que é o seu santuário. Que nós possamos aprender mais, avançar mais, estarmos mais prontos para a sua vinda. Este é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, nos vemos até a próxima. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau.